Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. E se você não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena. Hoje a gente vai escalar o nosso time pra 20ª rodada, a primeira rodada do retorno. Simbora lá ver como é que ficou o time então? Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação na rodada passada, tá? 98.36, tá? O time principal do canal, da Zumbanho Mané Cartola, tá? Foi uma pontuação muito boa, considero que a gente mitou na rodada passada, já que a média dos cartoleiros girou em torno de 47 pontos, né? Fizemos mais do que o dobro da média, certo? A gente, quem acompanhou, né? Quem acompanha o canal e viu o vídeo de revisão, né? A gente tirou o Brian Romero aqui do Atlético Paranaense, né? E colocamos o Gilberto, né? Fomos felizes na substituição, o Gilberto fez gol, né? Assim como aqui na defesa, né? O Jeromel não estava mais entre os prováveis, aquela contusão que vai deixar ele 3 semanas fora. Botamos o David Braz e fomos bem. No mais, a gente manteve nosso time, certo? A gente manteve a nossa intuição aí, as estatísticas estudadas e fomos muito bem. Vamos lá para a escalação, né? Não vamos perder muito tempo. O retorno já está aí batendo a porta. Pessoal, um recadinho rápido aí para quem gosta de jogar ligas apostadas, tá? Cartoladacerta.com.br, tá? É um site novo de apostas, você vai lá, cadastra o seu time, certo? Paga R$5 para disputar a rodada, tá? Na última rodada aqui, ó, o vencedor foi o City04, tá? Com 115,36 pontos, tá? A premiação dele foi R$310. Então vale a pena aí, você casa R$5, né? E tem chance de levar uma bolada. Cartoladacerta.com.br, é só ir lá se cadastrar, incluir seu time, certo? E o Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem, tá certo? Pessoal, já deixei algumas opções aqui pro gol, que eu acho que são as melhores opções para a rodada, tá? Se bem que de goleiro tá difícil acertar ultimamente, né? Anda dando umas zebras aí, certo? Mas eu sou obrigado aqui a indicar o Douglas Friedrich, né? Vem de uma pontuação baixa, inclusive é bom até para valorizar, mas é o jogador com a melhor média dentro da competição, já tem 36 defesas difíceis em 18 jogos, é muita coisa, uma defesa de pênalti inclusive, ficou 10 jogos sem sofrer gols, né? A defesa do Bahia melhorou muito devido ao desempenho também do Douglas, tá? Vai enfrentar a equipe do Corinthians, vai, né? Dentro de Itaquera, o Corinthians sempre é muito forte, né? Mas eu acredito que o Douglas tem tudo para ir bem, né? Pode ser que não saia com SG, mas tem tudo para fazer defesas difíceis e pontuar bem, certo? O outro goleiro aqui é o Marcelo Lomba, né? Uma expectativa maior de SG. O Internacional vai enfrentar a equipe da Chapecoense, né, dentro do Beira-Rio. O Inter dentro do Beira-Rio sempre é muito forte, tá? Só não se sabe ao certo aí como é que vai vir os ares do Internacional, né? Se o Inter vai vir de ressaca, né, por ter ganho a Copa do Brasil agora no meio da semana, né? Ou se ele vai vir mordido, né, ou meio deprimido por ter perdido, a gente não sabe ao certo. Mas a verdade é que com certeza o Odair deve dar folga no dia seguinte, independente do resultado aí, e sexta-feira já o time já vai treinar e deve usar o time titular, né, no jogo contra a Chapecoense, porque ele já deu entrevista que tem foco também no Campeonato Brasileiro. Outro bom goleiro aqui é o Jordi, certo? Para mim, depois do Douglas aqui, é o segundo melhor goleiro da competição, tá? Na média geral, né? Porque realmente o CSA é uma equipe muito frágil, se bem que vem melhorando a defesa do CSA, tá? Não se enganem, o Argel deu uma ajeitadinha na defesa do CSA. Já não anda tomando tantos gols assim, tá? Mas o Jordi já tem 43 defesas difíceis na competição em 18 jogos, tá? Vai enfrentar a equipe do Ceará, tá? A equipe do Ceará, que é uma equipe que cede bastante pontos para goleiros adversários. Vamos aqui dar uma olhadinha, tá? Esse aqui é o olheiro fc.com.br. Quem quiser dar uma olhadinha, é só ir lá no site, tá? Se cadastrar e pegar informações, tá? Pontuação média para goleiros cedido nas últimas 3 rodadas. Percebam que o time que mais cede pontos para goleiros jogando fora de casa é o Ceará, juntamente com o Atlético Mineiro, tá? Só que o Avaí não anda fazendo muitos pontos com goleiros dentro de casa, mas quem quiser dar uma apostada no Vladimir, tá valendo, certo? Mas se nós pegarmos aqui, ó, os goleiros, tá? Os times que mais cedem pontos para goleiros jogando fora de casa, tá? É o São Paulo, o Ceará, a Chapecoense e o Atlético Mineiro, certo? Como eu falei, o Vladimir vem pontuando bem fora de casa. Dentro de casa já não tem grandes pontuações. Então quer dizer que bom goleiro aqui, ó, podemos dizer o Gatito Fernandes, certo? É um excelente goleiro para a rodada. São Paulo deve exigir muito dele, tá? Assim como o Jordi, que eu acabei de falar, e o Marcelo Lomba. Para goleiros que jogam fora de casa, que geralmente para mim são os melhores para pontuar, tá? Os times que mais cederam pontos, tá? Foi o Fortaleza, certo? E depois o Vasco. Então o Santos seria uma boa opção para a rodada, certo? E o Everton do Palmeiras, né? Não anda pontuando tão bem assim fora de casa, tá? Mas o Fortaleza cede bastante, então não deixa de ser uma boa opção também, tá? Mas eu indico aqui 2 goleiros aqui, ó. Porque são os goleiros que mais conseguiram pontuar fora de casa, certo? É o Diego Alves, tá? Do Flamengo.
e o Douglas Friedrich do Bahia, certo? Corinthians e o Cruzeiro não cedem muitos pontos para goleiros adversários, mas devido ao potencial desses dois goleiros e o desempenho deles fora de casa, né, eu acredito que seriam excelentes opções para a rodada, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Ó, eu falei do Gadito, tá? O Gatito vem crescendo muito na competição, certo? Tá bem valorizado, mas melhorou bastante, voltou a ser aquele Gatito que todo mundo conhece aí no Cartola, tá? Outro bom goleiro aqui, como eu falei, é o Santos, já que o Vasco exige muito em São Januário dos goleiros adversários, né? Então tem tudo aí pro Santos ir bem fazer defesas difíceis. Dificilmente vai sair com o SG, porque geralmente o Vasco marca gol em todo jogo dentro de São Januário, tá? O único que conseguiu passar em branco aqui nesse campeonato lá dentro, eu acredito que foi o Douglas do Bahia, tá? Naquela vitória do Bahia sobre o Vasco em São Januário. E aqui vem a última opção para goleiro, né? Que eu acredito que de repente vai ser um dos mais exigidos aí, certo? É o Diego Alves, tá? Já tem 20 defesas difíceis na competição em 15 jogos, 2 defesas de pênalti, é um especialista em pegar pênalti, né? E o Flamengo melhorou muito o sistema defensivo, hein? Muito do Flamengo tá aí na ponta da tabela, né? Disparando, é porque melhorou muito o sistema defensivo. Todo mundo sabe que o ataque, né, é maravilhoso, né? O trio de ferro lá, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique tá arrebentando. Mas defensivamente melhorou muito, tá? Com a chegada do Rafinha, do Felipe Luiz, do Mari. Deu uma ajeitada ali na casa, o Flamengo já dá para começar a confiar na defesa do Flamengo, tá? Mas nesse momento, tá? Eu vou com Douglas Friedrich, apesar que o Corinthians, né, como eu mostrei, ele não cede tantos pontos assim para goleiros adversários, mas em termos de potencial aí eu acredito que o Douglas tem tudo para ir bem, afinal de contas é o melhor goleiro aí do campeonato até então. Pessoal, para a defesa aqui, para nossa dupla de zaga, tá? Eu deixei alguns jogadores, já alguns zagueiros já pré-estabelecidos aqui que eu entendo que são os melhores para a rodada, né? Tem o Vitor Cuesta, né? Esse monstro aqui que todo mundo sabe, né? Que para Cartola é um baita de um jogador. Tem 41 roubadas de bola em 13 jogos. É muita coisa, é mais de 3 roubadas de bola por partida, certo? Tá com uma média de 5,93. O confronto favorece, afinal de contas, né, a Chapecoense está na zona de rebaixamento, tá com muita dificuldade para marcar gols. A gente vê aqui, ó, no confronto Chapecoense Internacional, nos últimos 3 jogos a Chape marcou um gol contra o Ceará, tá? E nos últimos 3 jogos dentro do Beira-Rio, o Inter levou 2 gols contra o Botafogo, ou seja, de 3 jogos o Inter ficou 2 gols sem tomar gols, né? E dos últimos 3 jogos fora de casa, a Chape ficou 2 gols sem marcar, né? Então acredito que é um casamento perfeito. Vitor Cuesta é uma excelente opção, porque mesmo que o Inter venha a tomar gol, ele vai acabar pontuando bem pelas roubadas de bola. Porque se a gente ver aqui, ó, olheiros, o Olheiro FC, zagueiros, tá? E por ordenar por roubada de bola, o Lucas Veríssimo é o zagueiro que mais rouba bolas, tá? Dentro da competição, tá? É uma boa opção para rodada também o Lucas, tá? Tem uma média de 3,99 dentro de casa. Apesar de que o Grêmio não cede muito pontos para zagueiro, 2,99, e o Grêmio anda melhorando muito aí, né? Voltou a jogar com o seu time titular, né? Tá priorizando um pouquinho, enquanto não chegam os jogos da Libertadores, né? Tá priorizando um pouquinho o Campeonato Brasileiro e vem melhorando muito, certo? E o segundo zagueiro é o Vitor Cuesta, que a gente vai acabamos de escalar. O terceiro zagueiro que mais rouba bolas na competição é o Hever, tem uma média de 2,87. Vai enfrentar a equipe do Avaí, que vem melhorando bastante também, mas cede alguns bons pontos para zagueiros adversários, 4,28, certo? Quem sabe o Hever pode ir bem, porque mesmo que venha perder o SG para o Avaí, por exemplo, né? Que não é certeza, né? Isso aqui é futebol. Ele pode pontuar com roubadas de bola, certo? Então, não deixa de ser boas opções. O Castan também eu acredito que é uma boa opção, afinal de contas o Castan vinha bem, né? Caiu um pouco nos últimos jogos. Vai jogar em casa, mas em casa o Vasco sempre, né, geralmente joga muito bem, certo? É um time chato de ser batido. O Atlético Paranaense não se sabe ao certo, assim como o Internacional, como é que vai voltar da final da Copa do Brasil, né? Se de ressaca, por comemorar o título, né? Ou se meio estressado, enfim, de cabeça quente, porque perdeu. Então a gente não sabe ao certo, mas o Castanho não deixa de ser uma boa opção dentro de casa, tá? Assim como o Pablo Mari jogando fora, tá? Como eu falei, o sistema defensivo do Flamengo melhorou bastante. O Pablo Mari tem quase 2 metros de altura, tá? 2 gols na competição já, 14 roubadas de bola em 8 jogos, tá começando a se mostrar um bom zagueiro aí para Cartola. Mas eu tenho que alertar o seguinte, ó, se vocês perceberem aqui, ó, 11,20 na 18ª rodada. E 16,70 na 16ª foi quando ele fez os gols, tá? Quando ele não faz gols, ó, as médias dele, ó, 5,60, 4,82, 5,73, certo? Então, se ele perder o SG, tem chance aí de, se ele não fizer gol, não conseguir recuperar a pontuação, né? Eu tenho que alertar isso. Lucas Veríssimo, eu já falei, certo? Aqui tem outro zagueiro que eu acredito que a gente vai acabar dobrando aí a zaga do Internacional. É um pouco arriscado? É, mas o Inter dentro de casa sempre é muito forte. A Chapecoense não está num bom momento.
O Inter é um dos melhores mandantes da competição, ainda mais se levar em consideração que vai com o time titular. Só resta saber o ânimo aí dos jogadores por causa do resultado da Copa do Brasil, tá? Mas por enquanto eu vou dobrar a zaga do Internacional. Ao meu ver, é a melhor para essa rodada, certo? Hever eu já falei, né? De repente aqui, ó, o Gabriel do Botafogo, tá? Vem fazendo uma boa competição. Negativou aqui na 11ª rodada e na 15ª, mas vem mantendo uma certa regularidade. Tem uma média razoável para zagueiro, tá? Tem 23 roubadas de bola em 17 jogos, não é um zagueiro que rouba muita bola, tá? Mas vem atuando bem e o São Paulo cede bons pontos para zagueiros adversários, tá? A gente vê aqui no olheiro, ó, botar pontuações médias cedidas para zagueiros nas últimas 3 rodadas, o São Paulo é o time que mais cedeu pontos para zagueiros adversários, tá? Só que o Botafogo não anda pontuando muito com seus zagueiros, tá? Eu acho aqui, ó, que na média geral, tá? Entre pontos cedidos, certo? E pontuação conquistada dentro de casa, eu acredito que as melhores opções aqui, ó, ficam entre Vasco e Internacional. Certo? Por isso que eu falei ali o Castan e o Vitor Cuesta e o Moleiro que a gente tá indo com eles, tá? Já jogando fora de casa, ó, o Flamengo andou conquistando bons pontos, muito por causa dos gols do Maria, né? Mas o Cruzeiro não cede muitos pontos para zagueiros, né? Dentro do Mineirão, eu tenho que alertar isso, mas não deixa de ser uma boa opção também, certo? Mas nesse momento eu acredito que seriam esses mesmo, tá? Esses são os zagueiros, mas por enquanto a gente vai com a dupla de zaga do Internacional, tá? Com Moledo e com Cuesta. Para as laterais aqui eu deixei algumas opções separadas, mas eu vou ser sincero para vocês, tá? Tá sendo a posição mais difícil para se escalar nessa rodada, certo? Pelo grande número de opções, mas também pelo grande número de incertezas, certo? Tá? Eu não posso deixar aqui de indicar o Reinaldo, cuidado, não tá muito valorizado, fez 15 pontos agora na última rodada, né? Mas o Reinaldo tá jogando muita bola, certo? Fez 15 pontos agora na última, inclusive ele que fez o gol do empate contra o CSA, tá? Já tem 4 gols na competição, uma assistência e 31 roubadas de bola em 17 jogos, tá? Vem se mostrando um lateral muito equilibrado, certo? Pontua tanto com os scouts defensivos quanto com os scouts ofensivos. E de quebra ainda é o cobrador oficial de pênalti de São Paulo, certo? Algumas bolas paradas são com ele, tá? Então o Reinaldo tá numa excelente fase aí, ó. É uma grande pedida aí pro jogo contra o Botafogo. Mesmo porque o Botafogo não tem um ataque que agride tanto assim. De repente o São Paulo com um pouco de sorte ali, né? E se o jogo contribuir, se acabar jogando bem, de repente consegue segurar o SG aí do Botafogo, tá? É outro bom lateral que eu tenho que indicar. Caiu muito, certo, nas últimas rodadas, tá? Fez apenas 0,70 na última, tá desvalorizado, inclusive é bom para valorizar, tá? É o Jorge, certo? O Jorge ainda é o jogador, ainda é o lateral que mais finaliza dentro da competição, apesar dos maus resultados aqui, das pontuações ruins nas últimas rodadas, tá? Já tem 1 gol, 4 assistências, 24 roubadas de bola em 15 jogos, é um lateral muito completo, só que tem um confronto muito difícil, né? Eu acredito que o Santos realmente tem bons jogadores para se apostar ali para a rodada, mas vai enfrentar um Grêmio motivado, certo? Um time titular ali jogando muito aí nas últimas 2 rodadas. Então o Jorge não vai ter vida fácil, mas não deixa de ser um bom lateral. Eu sou obrigado a indicar. O Nino eu já não vou indicar porque as pontuações do Nino são melhores dentro de casa do que fora, tá? O Marcos Rocha é uma excelente opção, tá? O Marcos Rocha vinha muito bem, certo? Depois caiu demais na volta da Copa América aí o time do Palmeiras todo, mas agora com o Mano tá começando a se reerguer, certo? Tá, vem fazendo boas pontuações, 9.20, tá? E o Marcos Rocha é um dos maiores ladrões de bola na lateral no Cartola, tá? 36 roubadas de bola em 12 jogos. Vai enfrentar a equipe de Fortaleza, Fortaleza não vem bem, certo? Vem numa decrescente aí, numa caída. Mesmo Fortaleza jogando em casa, eu acredito que o Palmeiras tem grande chance aí, né, de repente, de sair com a vitória e até mesmo com o SG. Vamos até dar uma olhadinha aqui no olheiro, tá? Aqui, ó, laterais, tá? Roubada de bola. Porque o SG tá difícil, gente, É um outro jogo que dá pra dar uma arriscada no SG. Porque tá surpreendendo muitas rodadas aí, tá? Ó, os maiores ladrões de bola na lateral no Cartola são o Moisés, do Bahia, tá? Inclusive uma excelente opção, mesmo jogando contra o Corinthians, porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Em casa, o Moisés tem uma pontuação de 2.91, fora é 8.24, tá? Desvalorizado, uma boa, tá? Ou seja, o Moisés joga melhor. Vejam as pontuações do Moisés fora de casa, ó. Certo? 14.06 na 18, na rodada 18. 10.8 na 12, 13.2 na 8. Raramente ele faz pontuações baixas, como na rodada na 14ª rodada contra o Palmeiras, 0.9. Geralmente faz boas pontuações. Só que eu tenho que alertar que o Corinthians não cede muitos pontos para laterais, tá? 0.49. Mas não deixa de ser uma boa opção pelo desempenho do Moisés fora de casa, né? Outro lateral que rouba muita bola é o Bruno Pacheco, mas vai ter um confronto dificílimo com o Internacional, nem indico, tá? E aqui vem os laterais do Palmeiras, o Marcos Rocha, por exemplo, e o Diogo Barbosa, né? É o terceiro e o quarto que mais roubam bolas, certo? A média do Marcos Rocha é melhor dentro de casa do que fora é 4.6, certo? Tá um pouco valorizado para você fazer 8.1, tá? Mas como eu falei, o confronto contra o Fortaleza favorece,
tá? O Fortaleza cede em média 3,17 para laterais, não é muita coisa, certo? Mas quem sabe aí o Marcos Rocha pode ser uma boa opção, tá? Estou mostrando aqui as roubadas de bola. Vamos dar uma olhadinha aqui no olheiro, aqui nas pontuações médias cedidas para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas, certo? Ó, o time que mais cede pontos para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas tem sido São Paulo, tá? Quem sabe aí um lateral do Botafogo, mas o Botafogo não anda pontuando muito bem com seus laterais. Eu acredito que na média geral aqui, ó, de repente o Carlinhos é uma boa, o Carlinhos do CSA, tá? Ó, porque o Ceará é um dos times que mais cedem, tá? É o terceiro, juntamente com o Atlético Mineiro. E o CSA é um dos times que mais pontuam dentro de casa com laterais esquerdos, né? Em média 4 pontos. Então, de repente, o Carlinhos aí é uma boa aí, né? Pra ficar na média. Olha só, o Flamengo anda conquistando bastante pontos fora de casa com laterais esquerdos, tá? No caso, o René, né? Que tá sempre entrando. E o Felipe Luiz. Só que o Cruzeiro não cede muito, né? Então eu tenho que chamar a atenção para isso, ó. Moisés conquista bastante pontos fora de casa. Só que o Corinthians não cede muitos, né? Então tem essa dúvida. Por isso que eu falei que tá sendo uma rodada meio complicada. Por causa disso, tem boas opções? Tem. Mas as melhores opções, as que mais pontuam na posição, o time adversário não cede tanto ponto, entendeu? Ó, novamente, ó, lateral direito, certo? São Paulo é o que mais cede. De repente o Marcinho do Botafogo pode ser uma boa aí, ó. Mas não anda conquistando pontos dentro de casa. Eu acredito aqui, ó, que de repente no equilíbrio aqui, ó, algum lateral do Internacional, lateral direito, de repente o Bruno nem se realmente jogar, ó. Pode ser uma boa, a Chape não cede tantos pontos assim para laterais esquerdos. Mas no cômputo geral tá em segundo aqui, certo? É mais equilibrado. Aqui vem outro bom lateral aqui, ó, bem equilibrado, ó, o Rafinha, ó, vem conquistando bons pontos com o Flamengo fora de casa, certo? E o Cruzeiro não cede tantos pontos assim, mas cede alguns. Então, de repente, é equilíbrio. Ou seja, nessa rodada aí para lateral, ou você dá uma arriscada aí na sua intuição, ou você vai com um lateral que rouba bastante bola, né? Enfim, eu tô pensando seriamente em ir com o Marcos Rocha, tá? Vou dar uma apostada porque o Palmeiras vem numa crescente aí, certo? Fortaleza tá vindo no caminho contrário, numa decrescente. De repente é uma boa ir pro Marcos Rocha aí para roubar algumas bolas, né? Vamos até dar uma olhadinha aqui em roubada de bolas, né? Roubadas de bola para laterais, certo? Laterais direito nas últimas 3 rodadas. Ó, o Fortaleza não cede muita roubada de bola, mas o Palmeiras consegue bastante roubada de bola, muito por causa do Marcos Rocha, tá? Então o Marcos Rocha é uma boa por causa da posição do Palmeiras na tabela e o momento que vive o Fortaleza, que não é um bom momento, né? Mas como eu falei, tá bem difícil para escolher laterais, tá? Tem aqui o Felipe Luiz pelas roubadas de bola, certo? Tem o Moisés pelas pontuações fora de casa. Quer ir com algum jogador mais comedido, que mantém uma certa média aqui, ó, e tem uma certa regularidade? Carlinhos vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, tá? Apesar da fragilidade da defesa do CSA, até umas 2, 3 rodadas atrás, porque melhorou bastante, o Rangel deu uma ajeitada aí, não tá tão fácil assim de marcar gols no CSA, tá? O próprio Rafinha é uma boa, ó, o Bruno, o lateral do Internacional pode ser uma boa, certo? Assim como o Wendel também, tá? Então tem várias opções, gente. Basta você seguir a sua intuição. Eu quero ir com o Marcos Rocha, porque é um ladrão de bola nato, né? Gostaria de ir com o Reinaldo, mas o Reinaldo tá muito valorizado. Gostaria também de ir com o Jorge, mas não tô botando muita fé no Jorge, porque eu acho que o confronto vai ser um confronto difícil contra o Grêmio, certo? Gostaria muito de ir com o Moisés, mas o Corinthians não cede pontos para laterais direito. O Wagner jogando dentro de casa sempre é uma boa opção, né? Sempre consegue entregar bons pontos, porque existe a chance real do Corinthians manter o SG, né? Dentro de Itaquera, sempre é muito forte defensivamente lá, apesar de ter empatado de 2-2 com o Ceará naquele jogo terrível, né? O Cássio não vive num bom momento aí. Então, tá bem complicado para lateral nesse momento, certo? Eu vou dar uma arriscadazinha, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou apostar num time que tá indo bem, certo? Vou apostar no Felipe Luiz. Apesar do Cruzeiro não ceder muitos pontos, tá? Para laterais adversários, certo? Jogando em casa, eu vou apostar no Felipe Luiz. Por quê? Porque o sistema defensivo do Flamengo, como eu falei, melhorou bastante. O Cruzeiro tá com essa crise aí instaurada lá, o Rogério tá tentando dar jeito, mas eu vi os últimos jogos do Cruzeiro, até então deu uma melhoradinha, mas acho que não acredito que não é o suficiente para bater o Flamengo, certo? E o Felipe Luiz é o tipo de jogador que pode até perder o SG, eu acredito que ele vai conseguir pontuar ainda com outra roubada de bola ali, que defensivamente ele é muito bom, tá? Então a gente vai com 2 ladrões de bola, mesmo jogando fora de casa, certo? O Felipe Luiz do Flamengo e o Marcos Rocha do Palmeiras, né? Se conseguir manter o SG, o Palmeiras fora de casa e o Flamengo, aí mesmo eles vão pontuar muito bem, tá? Mas tem boas opções, como eu falei anteriormente. Vamos lá pro nosso meio de campo, então. Deixei algumas opções separadas aqui, né? Entendo como sendo as melhores aí para essa rodada, tá? Não pode deixar de fora
mesmo tendo ido mal na 19ª rodada, acredito que até foi o desgaste ali, né? Porque ele vinha de jogos sucessivos ali com a seleção do Uruguai, 2 jogos com a seleção do Uruguai. Não teve descanso ainda pelo time do Flamengo, tanto no Brasileiro quanto no Libertadores, estava jogando direto, né? É o Arrascaeta, né? Já tem 8 gols na competição, 7 assistências, 16 roubadas de bola em 11 jogos, tá? É o melhor meio de campo do Campeonato Brasileiro, com certeza, certo? E vai ter um confronto fora de casa, vai, mas o Flamengo anda marcando 2, 3 gols, tanto dentro quanto fora de casa, e não importa o adversário, certo? Ainda mais agora que o Cruzeiro tá se ajeitando, mas não tá lá essas coisas, né? Acredito que tem grande chance do Arrascaeta ir bem. E quem gosta aí da lei do ex, é um prato cheio, né? Todo mundo sabe que o Arrascaeta saiu lá meio que brigado com a torcida, né? Veio pro Flamengo, o pessoal lá em Minas não perdoa muito ele, tá? Mas é uma excelente opção para rodada, é um jogador muito ofensivo. Ele que tá armando, junto com o Everton Ribeiro, tá armando as jogadas ali do Flamengo no meio de campo e se apresenta muito bem à frente. Apesar dele estava mal no jogo contra o Santos, nessa última rodada, a única chance que ele chegou, se apresentou dentro da área, uma bola sobrou para ele, passou na trave raspando. Então, é um jogador que tem muita qualidade para finalizar, muito inteligente, um baita no jogador. Eu acredito que na fase que o Flamengo tá, não dá para você ficar sem um meia do Flamengo, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, tá? E nenhum atacante do Flamengo, tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique. Você tem que ter pelo menos 2 jogadores do Flamengo, não importa a rodada. Pelo menos por enquanto, pela bola que vem apresentando e jogando aí, né? Esse trio ofensivo aí do Flamengo, o Everton Ribeiro também tá crescendo muito, tá? Outro bom jogador ali, ó, que negativou nessa 19ª rodada, apesar que ele deu 2 assistências, tá? E os caras perderam o gol na cara do gol, os atacantes do Ceará, tá? Mas o Galhardo deu 2 assistências, é um bom jogador, anda jogando muito avançado no time do Ceará, já tem 8 gols na competição e 1 assistência. Vai enfrentar a equipe do CSA fora de casa? Vai, mas é um bom jogador, apesar que o CSA melhorou muito defensivamente, tá? Nesse momento aqui pro time principal não vou escalar o Galhardo, mas não deixa de ser uma boa opção, tá? As melhores opções ao meu ver para essa rodada pro meio de campo, né? Além do Arrascaeta, né? Algum outro meio de campo do Flamengo, é o jogador de meio de campo do Internacional, tá? Tem o Rodrigo Lindoso, que já tá com 2 gols na competição e 1 assistência, tá? 28 roubadas de bola em 11 jogos, é muita coisa, tá? O Lindoso anda roubando muita bola, certo? E se a gente perceber aqui, ó, se a gente ver aqui, ó, no olheiro aqui, ó, verificar roubadas de bola para meia nas últimas 3 rodadas, um dos times que mais cedem roubada de bola para meio campo é a Chapecoense, certo? Assim como o Fluminense, assim como o Grêmio, assim como o São Paulo, tá? Cedem muitas roubadas de bola. A vantagem do Internacional é que o Internacional e o Goiás têm bons ladrões de bola, certo? Se a gente vier aqui, ó, e botar meias, roubadas de bola e filtrar, o Gregory é o que mais rouba a bola, ó, tá com 50 na competição, em 16 jogos, é muita coisa. Mas o Gregory é muito faltoso. Já tem 3 cartões amarelos, tá? E 55 faltas cometidas. É muita coisa. Ele pontua bem roubando bola, mas a pontuação dele cai muito porque ele faz muita falta e toma cartão. O Felipe é a mesma coisa. Mesmo estilo do Gregory também, tá? O Felipe do Fortaleza rouba muita bola, mas também faz bastante falta e toma bastante cartão, certo? Aqui vem 2 excelentes jogadores para essa rodada, tá? Vem o Raul, certo? O Raul anda melhorando muito na competição, tá? A média dele fora é melhor do que dentro de casa, mas ele vem mantendo uma certa regularidade. Percebam aqui, ó, da 12ª rodada em diante, olha só as pontuações do Raul estão flutuando ali na casa de 7, 8, 9 pontos, tá? O Raul tá muito bem, certo? O Atlético Paranaense cede em média 2,24 pontos para meio e campos adversários, certo? Então, de repente, o Raul pode ser um diferencial nessa rodada e pela regularidade dele tá valendo a pena. Outro bom jogador aqui para essa rodada, tá? É o Léo Senna, certo? É um jogador muito regular, muito equilibrado, tá? Tanto é que a média dele em casa, 5,67, é muito parecida com a média fora, 5,82, certo? Pode ver aqui, ó, tirando essa aqui contra o Internacional que ele foi expulso, da mesma forma que o Raul, o Léo Senna é um jogador de segurança. Último jogo mesmo contra o Palmeiras, penúltimo jogo mesmo contra o Palmeiras em casa, ele arrebentou, fez 7 roubadas de bola e deu 1 assistência, tá? Então, devido a essa regularidade do Léo Senna, tá? Ó, 2,89 são os pontos cedidos pelo Fluminense para meio campo dos adversários. Mas devido a essa regularidade do Léo Senna, tá? E a quantidade de roubada de bola que o Fluminense cede, certo? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou com o Léo Senna, certo? Como eu falei aqui, ó, tem uma regularidade muito grande, certo? Só negativou aqui quando foi expulso, tá? Não é um jogador de dar muita assistência nem fazer muito gol, mas já tem 44 roubadas de bola em 14 jogos, certo? E nós vamos, aqui o Raul também, ó, outra excelente opção, tá? O Raul vem se mostrando um bom jogador para cartola, certo? Melhorou muito, antes era muito faltoso, tá? Agora tá fazendo menos faltas, está se apresentando bem à frente, já tem 2 assistências, 44 roubadas de bola em 16 jogos. Pode ser uma boa aí contra o Atlético Paranaense, ainda mais dependendo do resultado aí da Copa do Brasil, né? O Atlético pode vir meio aí
eufórico demais por ter sido campeão, talvez, ou meio triste, né, meio abalado por ter perdido. Ninguém sabe ao certo, tá? Os meios de campo do Corinthians, tanto o Pedrinho, tá, quanto o Matheus Vital, são uma boa, certo? A gurizada anda jogando muita bola, certo? O Matheus Vital mais presente do que o Pedrinho, mas o Pedrinho também bastante incisivo, né, partindo para cima e chutando bastante de média e longa distância. Tá? Everton Ribeiro, como eu falei, tá numa boa fase, certo? Vem numa crescente aí, dá de repente para dar uma apostada aí no Everton. Mas eu vou com outro jogador do Internacional de meio de campo, tá? Já tem 4 gols na competição, uma assistência, 12 roubadas de bola. Ele não é muito de roubar a bola, eu tô apostando mais aí, de repente, pode rolar aí uma assistência, né? Ou um gol, quem sabe, eu vou com o Edenilson, tá? Porque o queira ou não queira, a Chapecoense, tá? Juntamente com o Goiás, são as 2 piores defesas da competição, tá? Então dá pra dar uma apostada aí no time do Internacional, mas como eu falei, o problema é saber qual é que vai ser o resultado da Copa do Brasil, como é que o time vem, né, psicologicamente para esse jogo. Porque de time por time, jogando em casa, o Inter é super favorito contra a Chapecoense, né? Tem tudo para ir bem, certo? Outro bom jogador aqui no meio de campo do Flamengo, aliás, o time do Flamengo todo aí, ó. Qualquer jogador do time do Flamengo tá dando para indicar, tá? Mesmo jogando fora de casa. O Flamengo anda vivendo um bom momento e é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, tá? Não tem como deixar de fora aí 2, 3 jogadores do Flamengo, não importa se dentro ou fora de casa, certo? Outro bom jogador aqui, ó, que eu ainda tô na dúvida, tá? Não tá tão bem quanto ano passado, o Edenilson tá melhor, certo? Mas é o Patrick, tá? O Patrick já tem 14 roubadas de bola em 8 jogos, uma assistência, certo? Só que o momento melhor para mim é do Edenilson. Apesar que para Cartola eu acredito que o Patrick é melhor jogador. Mas eu vou analisar até o vídeo de revisão de sexta-feira para ver se eu vou manter o Edenilson, de repente trocar pelo Patrick. A verdade é que, na minha opinião, tem que ter um jogador de meio de campo do Flamengo, né, do Internacional, nessa rodada devido ao confronto contra a Chapecoense, tá? Mas por enquanto a gente vai com esse meio de campo. Pessoal, boa tarde. Vamos lá então para a gente ir rumo aí ao final do vídeo, né, para não ficar tão longo assim. Certo? Pro ataque aqui não tem como deixar de indicar o Gabigol, né? Tá iluminado, 16 gols em 15 jogos, mais de um gol por partida, já tem 3 assistências, 33 finalizações, é um dos jogadores que mais finalizam, tá? O jogador que mais finaliza no campeonato é o Everaldo, depois vem o Gabigol e o Bruno Henrique, certo? Então, como eu falei, essa fase do Flamengo aí tá excepcional, não dá para deixar de fora pelo menos um deles, ou o Gabigol ou o Bruno Henrique. Eu vou optar pelo Gabigol pelo momento, certo? Tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, tá fazendo gol dentro, fora de casa, não importa o adversário. E a bem da verdade é o seguinte, pelo posicionamento do Flamengo, ele é o jogador com maior possibilidade de fazer gols realmente. Ele joga centralizado dentro da área praticamente, né? Então ele é o jogador mais avançado do Flamengo, tem tudo para ele fazer gol, né? Mesmo sendo confronto contra o Cruzeiro, mesmo sendo no Mineirão, né? O momento do Flamengo é bom e o do Cruzeiro não tão bom aqui, assim, tá? Tem outro jogador aqui, ó, o Gilberto, quem quiser dar uma arriscada, né? Gilberto, mas geralmente o Corinthians dificilmente sofre gols dentro da Itaquera, né? Aconteceu aquele 2-2 contra o Ceará, mas a verdade é que não sofre tantos gols assim, mas o Gilberto é vice-artilheiro da competição, né? E não tem como deixar de indicar ele. É outro que tá iluminado ainda, fazendo gol a quase toda a partida. Contra o Corinthians dessa vez, não vou escalar ele não, tá? O meu outro jogador vai ser o Cebolinha, tá? Confronto contra o Cruzeiro o confronto contra o Santos é um dos mais difíceis da rodada? É um dos mais difíceis da rodada. Mas você não pode deixar de fora um jogador como o Everton, certo? Um jogador que sofre faltas, que procura o jogo, parte para cima, dribla, finaliza, certo? Já tem 7 gols na competição e 2 assistências, 14 finalizações em 15 jogos. Só que você lembra que quem é inscrito no canal e viu os vídeos anteriores, lembra que eu falei, certo? Que essas pontuações baixas aqui do Everton, ó, é quando ele começou no banco, quando o Renato, quando estava priorizando a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, e o Everton ficava no banco, ele ia com um time alternativo no Brasileiro. Esse aqui, ó, de 16.30 na 13ª rodada, 18 contra o Cruzeiro, 23.30 na 18ª rodada contra o Cruzeiro, e agora na última, 13.80 contra o Goiás, certo? São jogos que ele sai de titular. E eu já falei, o Everton quando sai de titular, geralmente ele não baixa de 10 pontos. A média dele é acima de 10 pontos, tá? E como é um jogador muito participativo, eu vou apostar no Everton, tá? Eu sei que o confronto é difícil. O confronto é difícil. Talvez tenha atacantes com confronto mais favoráveis, sim. Mas eu vou apostar no momento do Everton, né? E realmente é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro na atualidade, tá? O Eduardo Sacha, eu tô dando uma indicada aqui porque o Santos vai jogar dentro de casa, mas o Grêmio melhorou muito. Vem jogando com seu time titular, né? O Jeromel saiu, mas o Braz entrou, tá dando conta, jogou muito, certo? Então o sistema defensivo do Grêmio deu uma melhorada, tá? Mas como o Sacha é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, né? E vai jogar dentro de casa, pode ser uma boa e pode surpreender. O Bruno Henrique, quando eu falei do
do Gabigol, né? Ele não tem tantos gols contra o Gabriel, mas tá com 7 gols na competição, 2 assistências. E assim, ó, em termos de futebol, eu gosto mais do Bruno Henrique do que do Gabigol. Mas pra Cartola eu sou obrigado a dizer que o Gabigol tá arrebentando realmente, tá fazendo gol direto. E é isso que interessa na pontuação, tá? De repente uma boa aí pra sair dos mais escalados é o Ione Gonzalez, já tem 4 gols na competição, 40 finalizações em 15 jogos, finaliza bastante. E vai jogar fora de casa contra o Goiás, vai. Mas o Goiás, junto com a Chapecoense, são as piores defesas da competição, tá? Então por essa razão, o meu segundo atacante, tá? Mas antes eu vou falar do Rony. O Rony também pode ser uma boa contra o Vasco, tá? O Vasco dentro de São Januário sempre é muito forte, né? Mas o Rony é um jogador também, é aquele tipo de jogador como o Dudu, né? Como o Everton Cebolinha, é um jogador incisivo, tá? Cai pelas pontas, cortando pra dentro na diagonal, né? Já tem 4 gols na competição, 2 assistências, 25 finalizações em 12 jogos, tá? Eu sei que o Vasco é um time difícil de ser batido em São Januário, mas a equipe do Atlético Paranaense, se for o time titular, é uma excelente equipe, né? Só resta saber, como eu tô falando aí, como é que Inter e Atlético Paranaense vão vir psicologicamente desse jogo de quarta-feira da final, né? Se vão vir felizes, né, de ressaca, ou se vão vir de cabeça cheia, né, meio na obrigação, né? Então, mas mesmo assim, o meu outro atacante vai ser o Guerreiro, tá? O Guerreiro tem 3 gols na competição em 8 jogos, 16 finalizações, mas todo mundo sabe que o Guerreiro, ele é matador, né? É um baita de um atacante. Se a gente olhar aqui no olheiro aqui, ó, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Cruzamentos de scout, tá? Gols, né? Cedidos para atacantes nas últimas 3 rodadas, tá? O time que mais cede gols para atacantes nas últimas 3 rodadas é o Atlético Mineiro, certo? Mas o Avaí não vem num bom momento. Quem quiser dar uma apostada aí em algum atacante do Avaí, de repente dá certo, né? O Atlético Mineiro aí parece que tá começando a bater uma crise na porta, né? Mas eu preferi ir no equilíbrio aqui, tá? Percebam aqui, ó, que o time que mais cede é o Atlético Mineiro, né? Gols. Mas depois vem vários times aqui com 2 gols cedidos nas últimas 3 rodadas. E a Chapecoense está entre eles. E como o Guerreiro é artilheiro, e o Internacional dentro de casa sempre é muito forte, tá? Eu vou dar uma apostada nessa rodada no Guerreiro, mesmo porque eu acredito que o melhor confronto da rodada para se apostar é o Internacional com a Chapecoense. O resto tá bem equilibrado, tá? De repente aqui, ó, e aqui vai justificar um pouco a minha escalação do Everton, tá? E do Gabigol, tá? Os times que mais cedem em casa gols para atacantes adversários é o Santos, tá? Em primeiro lugar, juntamente com o Vasco e com o Avaí. Em terceiro, em segundo, Cruzeiro, né? No caso, em quarto aqui, porque tem 3 empatados em primeiro lugar. Então aqui, ó, na média geral, aqui, ó, pelos gols marcados, justifica bastante, tá? A escalação do Gabigol, ou do Bruno Henrique, quem quiser, né? E do Cebolinha. Ou quem quiser alguém, e alternativa ali com o Tardelli, que eu vi o jogo do Grêmio, Tardelli melhorou bastante, tá jogando muito, tá? E tem também aqui, ó, quem tá mais marcando gols fora de casa, além depois do Gabigol, é normal isso, né? É o Gilberto, né? É o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, para atacante tá bom essa rodada, tá? Mas nesse momento, por enquanto, eu vou com Guerreiro, com Cebolinha e com Gabigol, tá? De repente, boas opções aqui, o Marinho jogando em casa, chuta muito, finaliza muito, né? João Pedro pode surpreender lá contra o Goiás. O Goiás tá com uma das piores defesas da competição, justamente com a Chapecoense, tá? Michel, gosto muito desse menino aqui. Joga muita bola aqui, ó. Pena que só tem 2 gols na competição. Quando ele faz gol, ele dá mitada, ó. Se ele fizer gol e der assistência, ele vai bem, porque ele é um jogador muito participativo, muito aguerrido. O menino é habilidoso, veloz, tá? Chega a dar pena desse menino aqui, ó, no time do Goiás, que ele é um dos melhores. Ele, o Léo Senna ali, né? Se tivesse jogadores nesse patamar, com certeza o Goiás estaria melhor na competição. Tá? Gosto bastante dele, de repente pode dar uma surpreendida. Tem o Nico aqui que não quiser ir com o Guerreiro, né? Só que o Nico tá muito valorizado. O último jogo que ele jogou foi a 17ª rodada, se não me engano, fez 17 pontos, tá? Então tem que tomar cuidado aí que o Nico tá um pouco valorizado. Né? Falei do Tardelli, de repente algum atacante aí do Palmeiras para dar uma arriscada, né? Porque o Fortaleza não vem bem. Mas eu acredito que no geral aí é isso, gente. Mas o nosso ataque por enquanto aí é o Guerreiro, o Gabigol e o Cebolinha, tá? Para treinador não tem mistério, é só dar uma olhadinha ali na escalação. Eu vou com o Odair Helma, né? Eu acredito que todos os confrontos, vou repetir, para mim é o melhor para manter o SG, né? E conseguir ganhar e ganhar bem o jogo para pontuar bem com a média dos seus atletas, certo? Quem quiser aí pode ir também com o Jesus, que o Jesus anda pontuando muito bem, porque o Flamengo anda fazendo muitos gols todos os jogos e tá conseguindo manter o SG, né? Melhorou a defesa, certo? Também pode ser uma boa aí, tá? Tem mais aí, dá pra dar uma arriscada aí. O Mano pode surpreender fora de casa, né? Com o Palmeiras. Tá melhorando bastante o Palmeiras aí. Mas eu acredito aí que no geral é isso, tá, gente? Mesmo porque isso aqui é apenas um esboço. Sexta-feira a gente vai fazer o vídeo de revisão, né? E por enquanto, tá? De capitão, eu vou botar o Vitor Cuesta, tá?
porque o Cuesta tem uma média melhor que o Guerreiro pode arrebentar, pode fazer 2 gols, por exemplo. Mas o Cuesta ali, se manter o SG e roubar 3, 4 bolas, que é a média dele ali, ele passa dos 10 pontos, tá? Então acredito que para uma regularidade aí é bom. Quem quiser apostar mais, claro que o Guerreiro é excelente opção, o próprio Gabigol tá fazendo gol, o Everton, né? O Arrascaeta tem excelentes jogadores aí para se apostar como capitão. Mas no momento é isso, tá bom, gente? Pessoal, então é isso. Time principal do canal escalado para a 20ª rodada, a primeira rodada do retorno, certo? A gente vai fazer uma revisão sexta-feira, todo mundo já conhece como é que funciona aqui o canal, né? A gente dá os vídeos do time principal, bons, baratos e valorização no início da semana e lá para sexta-feira a gente faz uma revisão, tá certo? Inclusive, mais tarde aqui vai ter um cardzinho, tá? Do time de bons e baratos e time de valorização, quero ver se eu lanço ainda hoje, certo? No mais, gente, se gostou, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito, muito importante pro canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena, a gente vai junto até o final do ano aí, ajudando a escalar você aí bem no seu cartola. No mais, um grande beijo no coração, até sexta-feira do vídeo de revisão, quer dizer, até sexta-feira não, daqui a pouco vai ter um videozinho de bons e baratos e valorização aqui, tá? Um forte beijo, vamos que vamos, fui!